Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos dar início aqui a uma série de aulões onde nós estaremos resumindo aqueles descritores que nós estudamos em sala de aula. Vamos estar discutindo aqui nesta aula gravada para você assistir a hora que você quiser, pausando, voltando o vídeo, tirando as suas dúvidas. Portanto, pegue o seu papel, o seu caderno, a sua caneta, faça as suas anotações e responda as atividades que será proposta aqui neste vídeo junto comigo, ok? O primeiro descritor é um descritor fácil, não tem muita dificuldade. Ele requer de nós a seguinte habilidade: que saibamos localizar um objeto em um mapa ou em uma representação gráfica e também saibamos observar a movimentação de um objeto, de uma coisa, de uma pessoa, também em um mapa ou em qualquer outra representação gráfica. E para isso é importante nós sabermos e conhecermos alguns termos. Por exemplo, colunas e linhas. O que é uma coluna? O que é uma linha? Colunas é aquilo, é um conjunto de coisas ou objetos que estão dispostos na horizontal. E linha é um conjunto de coisas que está disposta na vertical. Essas palavras que estão no seu slide, por exemplo, estão dispostas, organizadas, colocadas na horizontal. Então elas estão em linhas. Se eu escrever a palavra matemática nesse sentido aqui, observe que essa palavra está disposta, as letras estão dispostas, organizadas na vertical. Portanto, aqui ela está formando uma coluna, né? Então, colunas é uma disposição na vertical, linha é uma disposição na horizontal. Então, eu creio que não tenham muitas dificuldades em relação a esses conceitos, ok? Agora, o que significa paralelos e perpendiculares? Quando é que duas coisas são paralelas? Quando é que duas coisas são perpendiculares? Acompanhe comigo neste quadro branco. Vamos observar aqui. Duas retas são chamadas de paralelas quando elas estão dispostas lado a lado, de forma que elas nunca se tocam. A distância entre elas sempre é a mesma. Vamos imaginar que daqui para cá seja 3 centímetros. Lá em cima também é 3 centímetros, ou seja, elas estão lado a lado, de forma que mesmo que eu continuasse construindo estas duas retas até o infinito, olha só, elas nunca se tocariam, pois elas estão paralelas uma à outra. Então, retas paralelas é quando duas retas estão dispostas lado a lado, de forma que nunca se tocam. E a distância entre elas sempre é a mesma, nunca altera. Então, isso são segmentos paralelos, retas paralelas, tá ok? E o que significa retas perpendiculares? Retas perpendiculares são aquelas retas que em algum momento elas vão se tocar. E quando elas se tocarem, elas vão formar entre elas um ângulo de 90 graus. Observe essa reta R e essa reta S. Em algum momento elas vão se tocar. Vou fazer aqui a projeção da reta S. Quando ela tocar na reta R, observe que vai ser formado entre elas um ângulo de 90 graus, chamado também de ângulo reto. Observe, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Portanto, nós falamos que a reta R ela é perpendicular à reta S. Observe, esta reta azul, ela é perpendicular, está perpendicular a esta reta amarela, porque entre elas é formado um ângulo de 90 graus, tá ok? Isso vai ser bem importante, muito importante, na hora de nós localizarmos e principalmente observarmos a movimentação de objetos em um mapa ou em uma representação gráfica. Vamos voltar agora aqui para o nosso slide. Vamos lá, ok? É importante também nós relembrarmos o seguinte conceito dos principais pontos cardeais, né? Leste, oeste, norte e sul. E o Sol é o nosso grande aliado
quando nós apontamos o nosso braço direito para o leste, para a nascente do sol, para ali está o leste, né? Para a nossa esquerda estará o oeste, a nossa frente o norte e atrás estará o sul. Mas não se preocupe que normalmente, geralmente, as questões, quando ela vai requerer que nós saibamos a movimentação de algum objeto, normalmente ela vai nos dar esses pontos cardeais como dado na questão para nós nos orientarmos na hora de respondermos as questões, tá ok? Vamos observar aqui algumas questões que a prova do SAEB costuma trazer quando ela trata do primeiro descritor. Observe só essa questão. Nos traz aqui um tabuleiro de um xadrez. Como nós sabemos, o tabuleiro ele é organizado em linhas e colunas. Os quadradinhos que ficam no tabuleiro, que formam o tabuleiro, eles estão organizados em linhas e colunas. E essas linhas e colunas são enumeradas. As linhas estão aqui numeradas de 1 a 8 e as colunas estão aqui identificadas de A até H. Então, quais são os quadradinhos que estão na coluna A? São todos esses quadrados aqui, ó. Observe. Todos esses quadrados que eu estou pintando de vermelho, eles estão na coluna A. Quais são os quadrados que estão na linha 5? Olha só. São os quadrados que estão organizados lado a lado na linha 5. Observe. Todos esses quadrados que eu estou pintando agora estão na linha 5. Aí eu pergunto agora, qual é o quadrado que está na coluna A e na linha 5? Nesse caso, eu só tenho um quadrado que pertence à coluna A e à linha 5. É exatamente esse quadrado que eu estou agora aqui destacando para vocês. Ele pertence à coluna A e pertence também à linha 5. Então, observe que com isso nós conseguimos localizar objetos a partir desse conceito de linhas e colunas. E quase sempre, vou dizer assim, sempre, nas questões, as linhas e as colunas estarão identificadas ou por letras ou por números. Cabe a nós observarmos o endereço do que a questão pede. Observe que esta questão está nos pedindo: dentre as casas que o cavalo poderá alcançar, partindo da casa G5 e fazendo uma única jogada, qual será estas casas que ele poderá alcançar? Lembrando que o cavalo ele faz um movimento de L em todos os sentidos, em qualquer sentido. Isso no xadrez acontece dessa forma. Então observe, o cavalo que está na casa G5. Primeiro vamos identificar quem é este cavalo, porque nesse tabuleiro nós temos aqui um cavalo na cor branca e um cavalo na cor preta. Mas observe, apenas um desses cavalos está na casa G5. Qual deles está na casa G5? Primeiro eu procuro aqui a coluna G. Tá aqui, ó. A letra G está identificando todos os quadrados que estão nessa coluna. Ok? Depois eu procuro, olha só, achei a coluna G. Agora eu procuro a linha 5. Olha só, a linha 5 está aqui. Então, todos os quadrados que estão nessa linha 5, olha, fazem parte dessa linha. E todos os quadrados que estão acima do Gzinho fazem parte da coluna G. E qual é o quadrado que está na coluna G e casas e linha 5? Somente esse cavalo branco. Então, é deste cavalo que a questão está falando. Pois bem, ela pergunta o seguinte: quais casas esse cavalo pode alcançar? Sabendo que ele faz um movimento de L. Então observe, se ele faz um movimento de L em todos os sentidos, o cavalo pode alcançar esta casa. Observe esse L deitado que ele pode fazer. Esse cavalo branco pode se movimentar daqui para cá. Ele pode se movimentar daqui para cá. Ele pode vir desta casa para esta casa. Observe que todos os movimentos que eu fiz aqui com as representado aqui pela seta vermelha, ele faz um L. Então todas essas casas que está destacadas aqui, esse cavalo ele pode se deslocar para elas. Vamos agora identificar essas casas. Quais são as casas que o cavalo pode se deslocar? Ele pode estar nessa casa
destacada aqui. Que casa é essa? Qual o endereço dela? Qual coluna e linha está essa casa? Está na coluna e linha 4. Então, qual é o endereço? É 4. Somente isso ou tem outra casa que o cavalo pode se deslocar? Tem esta coluna aqui também, ó. Melhor, tem esta casa também. Só um instante. Tem esta casa também. Qual o endereço dessa casa branca aqui? É a coluna F e linha 3. Então, eu digo que o endereço, né, ou a coordenada dessa outra casa é F3. E a outra casa é essa que eu estou destacando para vocês, que é a coluna H e linha 3. Então, o ordenado H3, o endereço H3. Então, essas são as casas que o cavalo pode se deslocar, ok? Continuando observando algumas questões aqui, essa questão já requer de nós o conceito de alguns de pontos cardeais. Observe que, como eu falei, normalmente a questão ela vai nos trazer a legenda, né? A legenda da questão ela nos ajuda a nós nos orientarmos para onde é o sul, para onde é o leste, para onde é o oeste. Mas na dúvida, te lembra, o lado direito, a tua direita é o leste, a tua esquerda é o oeste, acima ou à frente é o norte, abaixo ou atrás é o sul. Mas a questão nos trouxe aqui a legenda para não nos deixar nos enganar, para não nos deixar errar. Observe o trajeto feito pelo estudante representado por X. Olha só, o estudante representado por X. Primeiro, destaque esse estudante. Cadê esse estudante representado por X aí nesse mapa? Observe que está lá em cima, ó, o ponto X. Então, aqui é o estudante, está naquele local, naquela rua. Vamos observar o trajeto que ele fez. Primeiro trajeto, primeiro passo, primeira etapa. Olha só, a primeira etapa do trajeto, ele caminhou para leste e virou a terceira rua para sul. Ora, se ele caminhou para leste, a gente observa que leste aqui é para a direita, então ele caminhou para a direita. Ele caminhou para esse sentido que eu estou destacando aqui para vocês. Ele caminhou para esse sentido. Ele caminhou para leste e virou a terceira rua para o sul. Vamos contar a terceira rua para o sul. Para onde é o sul mesmo? Olha só, é para baixo. Então vamos contar, ó. Uma rua para o sul, duas ruas para o sul, terceira rua para o sul. Então ele entrou nesta rua, chamada a rua 9. Então olha só o trajeto do estudante. Ele caminhou pela rua 2, entrou na rua 9. Depois que ele entrou na rua 9, vamos para o passo 2. Ele caminhou e virou a primeira rua para o leste. Para onde é o leste? Olha só, para a direita novamente, ó, para esse sentido aqui, ó. Leste, ele caminhou para cá. Depois que entrou na rua 9, ele virou para a direita. Então ele entrou nessa rua 10 e continuou na rua 10. Após a rua 10, ele caminhou e virou a primeira rua para o sul. Olha só, após entrar na rua 10, ele virou para o sul, na primeira rua. Pronto. Para onde é o sul? Para cima ou para baixo? Observe que o sul, olha só lá na legenda, o sul é para baixo. Então ele caminhou e entrou aqui na rua 7 nesse sentido, para baixo. Depois de entrar na rua 7 para baixo, olha só, depois da etapa 3, vamos para a etapa 4. Ele caminhou e virou a primeira rua para oeste. Olha só, estamos aqui. Quando ele chega nessa esquina, ele foi para oeste. Oeste é qual sentido? Olha só, é para a esquerda. Então ele entrou na rua 8 para a esquerda. Ele veio para cá agora. E por último, ele caminhou 2 quarteirões e parou em frente ao seu colega. Bom, se ele caminhou 2 quarteirões, ó, ele passou por esse primeiro quarteirão, chegou no segundo quarteirão e parou em frente ao seu colega. Então, com certeza, o colega que ele parou para conversar foi esse colega W aqui, ó. Colega W. E a questão pergunta o seguinte, ó. O ponto de encontro dos dois colegas está entre as ruas, vamos lá. Eles se encontraram aqui nessa rua, na rua 8, certo? Se encontraram na rua 8. Essa rua está entre quais ruas? Observe, e ela está entre a rua 6 e a rua 2. Essa rua 8, olha só. Essa rua 8
Deixa eu apagar aqui para vocês poderem enxergar melhor. A rua 8 foi onde eles se encontraram. Eles se encontraram aqui, na rua 8. Essa rua 8, ela está no meio, ela está entre quais ruas? Olha, ela está entre a rua 2 e entre a rua 6. Letra C. Ok? Então, observe, todas as questões que envolvem o descritor 1 é nesse sentido, tá ok? Não tem como nós errarmos. São questões fáceis. Vamos agora avançar. Antes de avançar para o descritor 2, vamos observar essa outra questão, que requer aqui um conceito de paralelismo e perpendicularismo. Carlos desenhou a planta abaixo de seu bairro. A rua paralela à rua Pará lembra-se que uma linha paralela a outra, ou então uma rua paralela a outra, são ruas que estão lado a lado, nesse sentido, ou nesse sentido. Olha só, só um instante. Olha só, essa rua é paralela a essa rua é paralela a essa. Quando as linhas ou segmentos de retas ou ruas estão lado a lado, de forma que elas possuem sempre a mesma distância, ó. Nunca se altera. Então, isso é paralelos. Então a questão pergunta, a rua paralela à rua Pará é qual rua? Então, primeiro vamos identificar onde que está aí no mapa a rua Pará. Observe a rua Pará, esta rua aqui que está na vertical, olha essa rua aqui, ó. A rua que está na vertical é a rua Pará. Logo, a rua paralela à rua Pará só pode ser outra que esteja também na vertical. Então, com certeza, ela é a rua São Paulo. Então, a rua São Paulo é paralela, está lado a lado à rua Pará. Então, nessa questão. Vamos agora para o descritor 2, que também é fácil, não temos muitas dificuldades para com esse descritor. Ele requer de nós a seguinte habilidade: identificar as propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. A palavra-chave para esse descritor é a seguinte: planificação. Mas afinal, o que é uma planificação? Planificação é a representação, olha só, é a representação de todas as formas que constituem a sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. Planificar é eu pegar uma figura em 3D, uma figura tridimensional, e desmanchar ela e colocar em cima de um plano. É basicamente isso. Observe, por exemplo, estes poliedros aqui, ó, cubo, cilindro, pirâmide e prisma. Eles estão desenhados aqui na sua forma tridimensional, né? 3D. Nós conseguimos observar que todos eles estão em 3D. A planificação desses poliedros é pegar as faces que formam esse objeto e colocar em um plano. Então, se eu observar o cubo ele possui 6 faces. Um dado possui 6 faces, 6 lados, digamos assim. E a planificação desse cubo é exatamente essas 6 faces, esses 6 quadrados dispostos em um plano. É como se eu desmanchasse um dado e colocasse ele em um plano. Então, observe aqui, a planificação do cubo é exatamente essa figura aqui, ó. Como ele possui 6 faces, o cubo, a planificação dele é uma figura que tenha 6, olha só, que tenha 6 quadrados. Se eu pegar essa figura, essa planificação e montar ela novamente, eu consigo formar de volta um cubo. Então, isso é planificação, tá ok? Vamos lá. A pirâmide é um sólido geométrico que é formado por uma base e as suas faces laterais são obrigatoriamente triângulos, tá ok? A grosso modo, pirâmides são aquelas figuras que são pontudas em cima, porque ela é formada por uma base só. Isso é o que vai diferenciar as pirâmides dos prismas. Observe.
Os prismas já não são pontudos em cima, porque eles têm duas bases. Eles têm uma base embaixo, olha só, e uma base em cima. Essa é a diferença fundamental entre pirâmides e prisma, tá ok? Então observe, as pirâmides elas são sempre formadas por uma base que vai mudar. Essa base pode ser um triângulo, essa base pode ser um quadrado, essa base pode ser um pentágono, essa base pode ser um hexágono, mas os desenhos geométricos, as figuras que ficam em pé, observe que sempre são triângulos. Olha só, sempre são triângulos. Então, a planificação de uma pirâmide sempre vai ser o seguinte, ó, é o desenho, é a forma de baixo, mais os triângulos que ficam em pé. Então, observe, o caso de uma pirâmide triangular, que é uma pirâmide que tem um triângulo embaixo. Como é a planificação de uma pirâmide dessa natureza? É um triângulo que fica embaixo, mais esses três triângulos que ficam em pé. Então, esses três triângulos que ficam em pé são esses aqui, ó. Esse da frente e aquele triângulo que fica lá atrás, ó. Ok? Como é a planificação de uma pirâmide quadrangular? É um quadrado, exatamente a figura que fica na base dela, e quatro triângulos, os triângulos que ficam em pé. Como é a planificação de uma pirâmide pentagonal? É o pentágono, com a figura com 5 lados que fica embaixo, mais os 5 triângulos que ficam em pé. Olha só, um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, 5 triângulos. Então isso é planificação, ok? O caso dos prismas. Prismas são parecidos com pirâmides, mas é importante nós não confundirmos, tá ok? Os prismas eles não são pontudos em cima, vamos dizer assim a grosso modo, porque eles possuem base embaixo e base em cima, diferente das pirâmides. Por esta razão, a planificação dos prismas é da seguinte forma. Vamos observar a planificação dos prismas, de um prisma com base pentagonal, que tem um pentágono tanto embaixo como em cima. Logo, a planificação dele será dois pentágonos, um embaixo e um em cima, e retângulos de acordo com a quantidade de lados que a base desse polígono vai possuir, tá ok? Nesse caso do prisma pentagonal, como ele tem um pentágono embaixo, ele vai possuir 5 retângulos em pé, tá ok? Tem um pentágono embaixo e em cima e vai possuir 5 retângulos em pé. Então, se eu pegar esse prisma e desmanchar ele como se fosse abrindo uma caixa, eu terei esta representação aqui, que é o que nós chamamos de planificação, tá ok? Então, esses são os conceitos. Importante falar aqui também do caso do cilindro. O cilindro, olha só, esse desenho geométrico em 3D. A planificação dele são dois círculos, ó, o círculo que fica em cima, o círculo que fica embaixo. E essa parte que fica circular, se nós pegarmos ela e abrirmos como se fosse uma lata de óleo, cortarmos ela de cima a baixo e abrirmos essa lata de óleo, a gente consegue formar um retângulo. Então, a planificação de um cilindro é exatamente assim. É dois círculos e um retângulo. Essa é a planificação de um cilindro, ok? Vamos para algumas questões que o Saeb gosta de trazer com relação ao segundo descritor. O desenho abaixo representa um sólido. Olha só esse sólido. Será que esse sólido é um prisma, é uma pirâmide? Lembra que a pirâmide são figuras que são pontudas. Lembra da pirâmide do Egito, certo? Então, nesse caso aí, isso daí é um prisma. Tá, qual é a planificação desse prisma? Se eu desmanchar esse desenho aqui em 3D, eu vou ter o que em um plano, em cima de um plano? Observe que eu tenho dois triângulos. Eu tenho esse triângulo. Eu tenho aquele triângulo. Ok. Eu tenho esse retângulo que fica embaixo. É só dois retângulos já. E tem aquele retângulo que fica lá atrás. 3 retângulos. Então a planificação dele é 3 retângulos e 2 triângulos. Qual figura tem 3 retângulos e 2 triângulos? A figura que está aqui na letra
na letra B, ok? Qual representação aqui? Qual é a planificação? Qual é a planificação desse cubo? Se eu pegar esse cubo, esse dado, desmanchar ele, como que ele fica? Observe que o cubo tem 6 faces, 6 lados. Logo, as figuras que não tem 6 lados já está descartada. Letra B está descartada, porque aqui só tem 3 quadrados. Letra A está descartada, porque tem mais de 6. Letra C está descartada, porque tem 5. Só me resta a letra D, que tem 6 quadrados. Se eu pegar essa figura e montar, eu formo um cubo. Ok? Então, esse foi o descritor 2. Isso é suficiente para nós chegarmos com qualidade na nossa prova do SAEB. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre o descritor 3 e o descritor 4.